Gabigol no Cruzeiro por 5 milhões de euros. Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece sobre o tema e fala também sobre a chance de William José virar reforço do Palmeiras. Já no Corinthians, acredite se quiser, a venda de Carlos Miguel poderia representar menos do que os 4 milhões de euros. Fala ainda sobre Marcos Braz, repercutindo sobre a janela de reforços do Flamengo para metade do ano. Da Espanha, vem a notícia de que Botafogo e Flamengo estão de olho em Gonzalo Montiel, lateral da seleção argentina. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, notícia do São Paulo e também sobre o futuro de Michael. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. Live do Nicola nessa quarta-feira, não, hoje é terça-feira, a partir das 7 da noite. Combinado? Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos do Campeonato Brasileiro nessa quarta-feira com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tô apostando na vitória do Atlético Goianiense contra o Criciúma, no triunfo do Botafogo diante do Atlético Paranense, na vitória do Juventude ou empate contra o Vasco, na vitória do Fortaleza contra o Grêmio. Também acho que o São Paulo bate o Cuiabá, que o Cruzeiro vence o Fluminense e que o Internacional sai vencedor do confronto contra o Corinthians. Para você fazer sua fezinha na 1xBet, super simples, link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o futuro de Michael. O UOL afirma que o Michael permanecerá no Al Hilal até dezembro. Estou confirmando essa notícia, de qualquer forma, é uma notícia super importante, levando em consideração que vários clubes brasileiros já haviam demonstrado a intenção de contratar o atleta, que tem vínculo com o Al Hilal até janeiro do ano que vem. Na semana passada, cheguei a dizer para vocês que o Jorge Jesus trabalhava pela permanência do Michael, pelo menos até dezembro, e nessa queda de braço com os dirigentes do clube saudita, que prefeririam abrir mão do Michael para contratar algum jogador estrangeiro de mais nome, ao que parece, deu JJ. Bora falar também sobre o São Paulo, que anunciou a renovação do contrato de Sabino. Zagueiro contratado em março, só esteve em campo em 28 minutos e teve seu vínculo prorrogado até dezembro. Nas mesmas condições atuais, ele tem direito a um salário pequeno e o restante atrelado à performance. Por falar no São Paulo, mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Cuiabá nessa quarta-feira. Você, São Paulino, vai ao estádio? Para completar, Dimitri Payet segue de fora do Vasco. Confronto contra o Juventude nessa quarta-feira. O meia francês está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita. Bora mudar de assunto e trazer uma notícia que vem da Espanha. O jornal Estádio Deportivo afirma que Botafogo e Flamengo são os principais interessados em Gonzalo Montiel. Lateral direito, argentino, 27 anos de idade, foi o autor do gol na decisão por pênaltis que valeu o título para a Argentina na última Copa do Mundo. Atleta que pertence ao Sevilha, esteve emprestado na última temporada ao Nottingham Forest. É certo que ele não fica no Forest, Sevilha também não tem planos de utilizá-lo. Temporada na Inglaterra de 19 partidas, nenhum gol e 3 assistências. Segundo a publicação do jornal espanhol, tanto o Botafogo quanto o Flamengo manifestaram a intenção de contratá-lo por empréstimo. A ideia do Sevilha é negociar o jogador em definitivo. O grande problema é que o Montiel ainda tem como principal intenção seguir no futebol europeu. Então ele aguardaria por propostas de lá. Se as ofertas bacanas não aparecessem, aí sim ele poderia estar à disposição dos dois clubes brasileiros. O Botafogo busca um lateral direito já há algum tempo, enquanto o Flamengo tem um problema nessa posição. Varela e Wesley disputam a condição de titular, mas o Varela é quase sempre convocado para a seleção uruguaia. Bora falar agora sobre Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, concedeu entrevista para tratar sobre reforços. Ele disse à Cazé TV o seguinte, abre aspas, a janela de contratações do Flamengo no meio do ano não será tão pesada quanto a do início do ano. Serão feitos apenas ajustes. E ele completou, a gente fez a opção de adiantar a janela desse ano. Só para lembrar, mais de 150 milhões de reais investidos em reforços, ninguém gastou mais do que o Flamengo.
chegaram, por exemplo, o De La Cruz, 77 milhões de reais, Matias Vinha, 42 milhões de reais, Léo Ortiz, mais 37 milhões de reais, o Carlinhos, o mais barato de todos, 3 milhões e 200 mil, atacante comprado do Nova Iguaçu. Para completar sobre o Fla, contar que o Peterson, atacante que era super badalado nos tempos de base, acaba de ser emprestado ao Estrela Amador, jogador que foi emprestado para o Atlético Paranaense e devolvido por conta do mau comportamento. O empréstimo por Estrela Amadora sem custos, se o clube português quiser ficar com o atacante do Flamengo, 700 mil euros como opção de compra. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians com Carlos Miguel. Se você achou que a venda, a saída do Carlos Miguel por 4 milhões de euros ou 22 milhões de reais era ruim, saiba que o Corinthians correu enorme risco de receber ainda menos. É que o Timão detinha apenas 80% dos direitos econômicos. Os outros 20% só seriam do Timão em caso de pagamento de 1,5 milhão de reais. O pessoal do Meu Timão, o site que acompanha o clube, afirma que o Corinthians acaba de fazer esse depósito de 1,5 milhão de reais para garantir mais 20%, ou seja, a totalidade dos direitos econômicos do jogador, assim que o Nottingham Forest fizer o depósito de 4 milhões de euros ou 22 milhões de reais, toda essa grana fica para o Corinthians. Caso não tivesse exercido esse pagamento de 1,5 milhão de reais, sobrariam para o Corinthians só 17 milhões e 400 mil, numa perda de 4 milhões e 600 mil. Como o Corinthians precisou pagar esse 1,5 milhão de reais, dá para dizer que o lucro do Timão com o Carlos Miguel não será de 22 milhões de reais, e sim de mais ou menos 20 milhões e meio. Coisa só piora no Corinthians, incrível a capacidade de gerar más notícias do então presidente Augusto Melo e do seu antecessor, Duílio Monteiro Alves, que caminham de mãos dadas para conquistarem os status de piores presidentes da história do clube. Só para completar sobre o Timão, Raul Gustavo está indo para o Ferencváros, operação de 1 milhão e 100 mil reais, o Corinthians fica com 20% do valor de uma venda futura, e Vinícius Manfred acaba de se tornar o novo superintendente de marketing do Corinthians. Ele esteve no clube de 2015 a 2021. Bora falar agora sobre Gabigol, notícia que vem do Rio de Janeiro, dá conta de que o Flamengo já estabeleceu um valor para vender o Gabigol, 5 milhões de euros, que equivalem hoje a 29 milhões de reais. Além dessa informação, é muito forte o rumor em Minas Gerais de que o Cruzeiro quer comprar o Gabigol a qualquer custo, especialmente depois da perda do Dudu. Há quem diga, inclusive, que o Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, entrou em contato com o Rodolfo Landim para abrir negociações. O Pedrinho já descartou essa história, disse que não ligou para o Landim. Não que ele não tenha interesse na contratação do Gabigol, o Gabigol é alvo. A informação que eu tinha é de que o Cruzeiro esperaria pelo resultado da Corte Arbitral do Esporte, aquele julgamento para saber se o Gabigol foi ou não, será ou não condenado por conta daquele comportamento nada exemplar quando fiscalizadores de exame antidoping foram até o CT do Flamengo. De qualquer forma, a notícia que vem de Minas Gerais é diferente e dá conta de que o Cruzeiro, diante do insucesso nas tratativas com o Dudu, pretende investir pesado para ter o Gabigol já na janela de julho. Posso assegurar para vocês que Pedrinho BH e Alexandre Matos estão muito dispostos a montar o mais rápido possível o melhor Cruzeiro. A bolada que seria investida no Dudu será repassada ao Gabigol com um acréscimo para tornar o jogador do Flamengo mais bem pago do futebol nacional. Resta saber se para o Gabigol vai ser bom negócio ser negociado agora, perdendo esses 29 milhões de reais, ou deixando que essa grana vá para o Flamengo em vez de ficar com o próprio Gabigol. Se ele assinar um pré-contrato com o Cruzeiro agora, em vez de o Flamengo embolsar os 29 milhões, agora quem fica com essa grana a partir de 1º de janeiro é o próprio Cruzeiro. Se você estivesse na pele do Gabigol, o que você faria? Use o espaço para comentário. Também estou curioso para saber dos cruzeirenses o quanto o Gabigol seria importante nesse processo de reformulação do clube. Bora falar agora sobre o William José e a chance de o atacante que pertence ao Betis virar reforço do Palmeiras. Antes, só uma lembrança, Leila Pereira afirmou nas últimas horas que o Palmeiras não vende mais jogadores e mais, que a partir de agora o Palmeiras é um clube comprador, especialmente para repor as saídas do Luiz Guilherme, do Hendrick, do Luan e companhia limitada. Diante disso, tem aumentado a especulação de que o Palmeiras fará um aporte considerável para trazer um centroavante, até porque o Hendrick foi embora e não há um substituto à altura. Hoje o Palmeiras tem Flaco Lopes e Rony dividindo a condição de titular. Eles se revezam na busca pela camisa 9. E o nome do William José, que já foi alvo do Palmeiras em janeiro, voltou a ser especulado. O que eu fiz? Entrei em contato
com o Nick Arcuri, representante do William José. Trabalha com o atacante desde os tempos em que ele defendia o São Paulo, o Grêmio, antes de se mudar para o futebol europeu. A frase do Nick Arcuri sobre essa possibilidade é, abre aspas, William José não vem para o Palmeiras, pode cravar. Então vou me basear no que disse seu representante legal há bastante tempo para descartar essa negociação. Outro alvo do Palmeiras, o Lúcio Rodrigues, atacante uruguaio, que pertencia ao Liverpool, foi negociado com o Grupo City e vai jogar no Girona na temporada que está por começar no futebol europeu. Só para completar em relação ao Palmeiras, notícia importante, o Lázaro, que se machucou contra o Atlético Mineiro na vitória por 4-0, passou por exames que constataram uma lesão na coxa esquerda. O tempo de recuperação não foi divulgado, mas imagina-se que ele vai precisar de pelo menos um mês. Pode ser a chance que o Dudu precisa para estar à disposição e ganhar alguns minutos. Vale a lembrança de que Felipe Anderson, Maurício e possíveis outros reforços só podem estrear em 10 de julho. Então vai haver um hiato até 10 de julho, com as saídas do Hendrick, do Luiz Guilherme, com as ausências por contusão e também convocações. Agora a gente acrescenta o Lázaro nessa relação, pode sobrar alguns minutos para o Dudu. Só para arrematar, outra notícia que envolve o Palmeiras, Fernando, atacante revelado na base do Palmeiras, negociado com o Shakhtar e hoje atleta do RB Salzburg, esteve na Arena MRV para torcer pelo Verdão. Foi o suficiente para que muita gente começasse a especular que o Palmeiras tem interesse de contratá-lo. Mandei mensagem para o representante, ainda não tive resposta. De qualquer forma, já dá para contar para vocês que o Salzburg não o negociaria por menos de 10 milhões de euros. Vale a pena esse negócio? Use o espaço para comentário, deixe tudo o que você pensa. Não esquece também de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos às 7. Tchau!